Durante 2 dias, a cidade de Nairobi, no Quênia, foi a capital econômica do continente africano a acolher, este mês, a Cimeira África-França. Quênia, um país no leste da África com litoral no Oceano Índico. A partir de Nairobi, a capital, os safaris visitam a reserva de Masai Mara com 2 idiomas oficiais, o Swahili e inglês. Uma cidade com uma população estimada em cerca de 56 milhões, de acordo com os dados do Banco Mundial em 2024. Além do centro urbano, a cidade de Nairobi é, também, muito procurada como ponto de partida para viagens de safari com destino a outros lugares do Quênia. A capital Nairobi é a cidade mais populosa, figurando como o principal e mais desenvolvido centro financeiro, econômico, corporativo e cultural do Quênia. Nairobi, a maior cidade da África Oriental, fundada em 1899, sendo uma das cidades mais jovens da África, colônia britânica formada depois da independência do Reino Unido em 1963. Nos últimos anos, Nairobi vem despontando como um dos mais prósperos centros africanos, ampliando sua influência regional, não apenas no aspecto urbano, mas como no financeiro, político e cultural. Os habitantes da cidade são chamados de nairobianos ou nairobienses. O nome da cidade, Nairobi, é derivado de Enkari Nairobi, frase que, na língua Maasai, quer dizer inteligente, águias gélidas. Fora essas características e potencialidades, Quênia ocupa, com a sua cultura, uma página na história do continente africano. O fato é que a cultura queniana é rica em música e dança, com cada grupo étnico contribuindo com seu estilo único. Os Maasai, por exemplo, são conhecidos por sua dança de saltos chamada Adumu. A cultura Maasai ou Maasai, no Quênia, é uma das mais distintas e preservadas do continente africano, destacando-se como um símbolo de resistência e tradição em meio à modernização. Os Maasai são conhecidos por usar roupas vermelhas brilhantes, conhecidas como shuka, para se proteger e se destacar na paisagem, roupas vibrantes e forte conexão com a natureza. Aqui, a comunidade é mais valorizada do que o indivíduo. Voltamos a Nairobi, uma cidade onde o tráfego rodoviário faz parte do dia a dia dos cidadãos, mesmo com os viadutos construídos para aliviar o engarrafamento em diferentes artérias da capital. Viadutos abertos como via rápida, apenas para quem tem pressa. Passa, mas com uma condição: pagamento de 20 shillings, moeda local, correspondente a 50 meticais. Antes, falamos da cultura e raízes quenianas com maior domínio pelos Maasai e voltamos a esse pormenor cultural, desta vez para apreciarmos a sua valorização e aparição na Cimeira França-África. Apesar da influência ocidental, os Maasai mantêm suas tradições, língua e costumes. Os Maasai vivem principalmente na região do Vale do Rift, no Quênia e na Tanzânia, e foram o cartão de visita na Cimeira, sobretudo na recepção dos chefes de Estado e de Governo, os convidados de honra para a Cimeira. Nos dias 11 e 12, a cidade de Nairobi serviu de cruzamento entre a França e o continente africano, ao acolher um evento de alto nível econômico denominado Africa Forward. É uma iniciativa do presidente francês Emmanuel Macron, que quer apostar num novo quadro de cooperação com os países africanos. Foi a primeira cimeira desde a chegada ao poder do presidente francês em 2017, a reunir chefes de Estado e de governo africanos, um evento que insere-se na renovação das relações entre a França e os países africanos. Macron deslocou-se à África por ocasião da cimeira coorganizada pela França e pelo Quênia. Africa Forward representa um marco importante para o continente africano, uma vez que é a primeira cimeira deste tipo a ser acolhida e co-presidida com um país francófono. Kenyatta International Convention Center, no centro de Nairobi,
foi o local escolhido pelos organizadores para sediar África-França. O evento insere-se na renovação das relações entre a França e os países africanos, com foco na parceria para inovação e crescimento. É nessa perspectiva que Moçambique, além de reforçar os laços de cooperação, fez parte da Cimeira Africa Forward, com alguns interesses, criar novos parceiros no universo francófono em diferentes áreas, com destaque para a economia azul. Macron desloca-se à África por ocasião da Cimeira Africa Forward, coorganizada pela França e pelo Quênia. Esta cimeira, a primeira desde a chegada ao poder do presidente francês em 2017, a reunir chefes de Estado e de governo africanos. Nós, para esta cimeira, para além de reforçar os laços político-diplomáticos a nível bilateral, também temos a componente multilateral e, sobretudo, virada para o desenvolvimento. E estamos a falar da área de energia, agricultura e economia azul. Para esta cimeira foi registrada a presença de Moçambique ao mais alto nível com o Presidente da República, Daniel Chapo. Moçambique vai participar nesta cimeira Africa Forward, na qual tem um lema França-África, parceria para inovação e crescimento. Esta cimeira, fazem parte dela a França, representada pelo presidente Emmanuel Macron e alguns presidentes africanos. E Sua Excelência Daniel Francisco Chapo vai participar a convite de Sua Excelência o presidente Emmanuel Macron e seu homólogo do Quênia, William Ruto. O presidente da República foi a Nairobi, no Quênia, para participar da Cimeira África-França, uma plataforma dedicada ao reforço da parceria econômica entre o continente africano e a França. É uma cimeira em que nós vamos testemunhar uma viragem nas parcerias, tendo em conta que é a primeira cimeira que acontece no universo anglófono e Moçambique espera lograr, conforme o próprio lema diz, parcerias para o desenvolvimento de Moçambique e também posicionar-se para contribuir para o desenvolvimento da África no geral. A Cimeira África-França é uma iniciativa do presidente francês Emmanuel Macron. Macron quer apostar num novo quadro de cooperação com os países do continente africano. Entretanto, se o lema deste evento é parcerias entre África e França para inovação e crescimento, Moçambique quer capitalizar esse fato. É por isso que, logo à sua chegada aqui no Quênia, o chefe de Estado moçambicano manteve 2 encontros à margem desta cimeira. Foi com 2 dirigentes de empresas francesas. A reunião foi com Bernard Fontana, que é diretor executivo da Eletricidade da França, EDF. E a segunda reunião de Chapo, antes do início da Cimeira Africa Forward, foi com Simone Ditono. We have very good and constructive discussion with President Chapo. Mozambique is a very leading economic country in Africa. You know, it is very close to France, very close to Europe. There is a huge potential of investment and cooperation, you know, on a bilateral basis between European countries and between EU and Mozambique. So we wanted to discuss with President Chapo about opportunities, about how to reinforce cooperation, how to identify new fields of cooperation between France, Europe and Mozambique. And so we had very useful discussion and which opened the way to new opportunities. Encontro frutífero entre Simone Ditono, diretora-geral do Instituto Chuezele, e Daniel Chapo, presidente da República. Há boas perspectivas de cooperação para este ano.
probably, as Choiseul chairman, lead a delegation of French and European businessmen to the fair trade, which will take place early September in Maputo. And so we discussed many other issues. What are the outcomes of this meeting? What comes next? Come next, well, I invite, we will have a big event taking place in Lagos, by the end of November. And I invited President Chapo as being the guest of honor of this kind of big events, which will allow Mozambique businessmen to meet Nigerian businessmen, African businessmen, European businessmen and investors. And indeed, he will have the opportunity to deliver a talk explaining how Mozambique has become an attractive country for investors, not only African but also international. A participação do chefe do Estado moçambicano no Fórum Internacional ocorre em resposta ao convite formulado pelo Presidente da República Francesa, Emmanuel Macron, e pelo Presidente da República do Quênia, William Ruto. Participaram, igualmente, na Cimeira Africa Forward, outros chefes de Estado e de governo africanos, além de altos representantes de organizações regionais e internacionais, parceiros internacionais, instituições financeiras, investidores e jovens empreendedores. As intervenções na abertura do fórum foram feitas pelo anfitrião, o presidente queniano William Ruto, Emmanuel Macron, presidente francês, e contou com a presença de António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas. Na Cimeira França-África, falou-se da elaboração de soluções baseadas na ação conjunta dos governos, organizações internacionais, setor privado, jovens empreendedores e a sociedade civil, de forma a responder aos desafios comuns entre França e os países africanos. Para as sessões de abertura oficial do evento, o Presidente da República, Daniel Chapo, foi representado pelo Ministro da Agricultura, Ambiente e Pesca. O governante esteve em vários eventos que fazem parte desta cimeira, incluindo a reunião de alto nível, um dia produtivo para Moçambique. O posicionamento de Moçambique é que o continente africano precisa de maior cooperação para melhor combater a pirataria marítima, até porque no evento o país integrou mesas redondas paralelas que discutiram temas como saúde, agricultura, inteligência artificial, tecnologias digitais e a economia azul. Sobre a economia azul, e o que nós defendemos é uma maior cooperação entre os países africanos e também regionais. E, primeiro, para a criação de mecanismos para defendermos os nossos mares da pirataria, da pesca não reportada e da pesca legal. E partilhamos com a audiência que vamos estar a inaugurar muito em breve um centro de comando conjunto da SADC, que é um esforço nesse sentido. Também discutimos sobre a necessidade de financiamento para a economia azul. Defendemos que ela tem que ter visibilidade nas instituições financeiras internacionais. Os países africanos que têm o mar como uma das máquinas para o seu desenvolvimento precisam de ter recursos suficientes para facilitar a implementação e materialização com sucesso dos seus projetos de luta contra a pesca ilegal. A solução seria um fundo africano. Outra observação e recomendação de Moçambique, um alerta para o continente africano. E nós defendemos até a criação de um fundo africano para o financiamento da economia azul, de maneira que os países, sobretudo os países costeiros menos desenvolvidos, possam ter recursos para poder implementar os seus planos estratégicos. E quando foi a resposta que esse tipo de encontros não se espera uma resposta. O mais importante é colocar o ponto para depois haver o compromisso. O compromisso que há é que vamos discutir. E há outros fóruns sobre a economia azul, sobre os mares e sobre a União Africana. Então, esse tema já está lá na agenda. Não é só a posição de Moçambique, também a Namíbia defende o mesmo ponto e penso que fomos ouvidos e agora vamos ver quais são os passos seguintes. Na sua participação no Africa Forward, Moçambique não deixou apenas recomendações, mas partilhou também a sua experiência no combate à pirataria marítima, os processos e os passos que tem dado na luta contra esse mal em diferentes pontos do país.
Nós estamos a fortalecer os mecanismos de acompanhamento de tudo o que é a atividade que ocorre no espaço marítimo. Já inauguramos recentemente o Centro do Comando Conjunto de Maputo, está em construção o Centro da Beira e de Pemba, e depois temos esse Centro de Coordenação Regional da SADC que vamos inaugurar agora na Catembe. Então, o que estamos a partilhar é que o Moçambique está a liderar um esforço da transformação do espaço marítimo, sobretudo o nosso, de uma zona de problemas para ser uma zona de apoio ao desenvolvimento do país. Como tu sabes, há muita pressão sobre os recursos marítimos, muita pesca ilegal, tráfico de drogas, essas coisas todas. Então, a partir do momento que temos estes mecanismos de acompanhamento da atividade marítima, este é um instrumento que nos ajuda a ter informação em tempo real do que está a acontecer e nos ajuda também a combater estes males. Por exemplo, Moçambique aprovou a Estratégia de Desenvolvimento da Economia Azul em 2024 e que tem lá uma carteira de projetos muito interessante que pode ser implementado atraindo investimento privado. E sinto eu que ainda não estamos a pegar muito neste portfólio de projetos. Então, nesta reunião de mesa redonda sobre a economia azul, então nasceram linhas que vão nos levar a sermos mais proativos na promoção desta carteira de projetos, porque de fato há países que estão interessados em investir na economia azul. A França é um deles. Então, esta é uma das lições que posso dizer que levo daqui. E foi o encontro com Chief Executive Officers mundiais e estiveram também com os africanos. Uma das grandes notas desse encontro, e o empresário Dangote reforçou muito isto, a África tem que investir primeiro em si mesmo, antes de pensar na atração de investimento estrangeiro. Portanto, os africanos têm que olhar para os seus países, para a África, como também destino do seu dinheiro. E é este investimento dos africanos em África que vai dar confiança para que outros investidores possam fazer. E ele é um exemplo do empresário de sucesso que tem estado a fazer grandes investimentos em África, partilhou várias carteiras de projetos e na área de energia, na área de produção de fertilizantes, etc. E essa mensagem ficou para todos nós, de que de facto, antes de potenciarmos investimento estrangeiro, devemos apostar no investimento nacional. Mesmo falando no meu país, há moçambicanos que têm algum dinheiro, eventualmente estão a investir fora, devemos estar a investir no país, e isso que vai trazer confiança para que possamos vencer nesta guerra de atrair investimento estrangeiro. Este no que diz respeito ao encontro com os CEOs. Africa Forward é uma cimeira centrada em parcerias econômicas e estratégicas. Esta foi, sem dúvidas, uma oportunidade para o continente africano demonstrar o compromisso da França, do Quênia e dos países africanos em acelerar os investimentos cruzados, construir e financiar soluções concretas para desafios comuns, tais como o reforço das sustentabilidades da saúde, a soberania alimentar, a competitividade e no domínio digital. Estes temas também Moçambique esteve a fazer parte e deixou o seu contributo. Além de assuntos ligados ao mar, Moçambique fez parte de discussões com altos dirigentes africanos e de outros cantos do mundo. Procura de soluções para melhorar outras áreas como a energia, com o tema a industrialização e a transição energética. Neste debate, os países africanos foram unânimes na redução da dependência externa e na criação de condições para autofinanciarem seus projetos em diferentes setores de produção. Aqui defende-se que a África precisa de fortalecer um sistema financeiro próprio. Portanto, não depender do Banco Mundial e de outros, mas ter o seu próprio sistema de financiamento que se pode construir à volta do Banco Africano de Desenvolvimento. Defendem que os países africanos devem aumentar a sua participação acionista nesses instrumentos financeiros africanos, e aí podemos ter um Banco de Desenvolvimento africano que financia as políticas de desenvolvimento da África.
e eles defendem muito esta linha de fortalecimento de instituições financeiras africanas. Moçambique esteve integrado num outro painel para discutir a questão do financiamento internacional, mesa redonda onde fizeram parte do debate o FMI, o Banco Africano de Desenvolvimento, o Banco Mundial e outros bancos africanos. Aí Moçambique defende a reforma da ONU, em particular do Conselho de Defesa e Segurança, para podermos ter mais países africanos, tanto permanentes como não permanentes, e também discutiu-se muito a questão do veto, que tem sido usado de forma muito complexa e até mesmo em casos de chacinas humanitárias. E alguns países usam o veto para evitar que aqueles que praticam esses males possam ser persecutados, etc. E depois defende-se que tem que ou abolir o voto ou então alargar o veto para outros países que não sejam só aqueles que atualmente têm esse poder. Portanto, há uma grande discussão sobre o uso do veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas e a expansão e a modernização das Nações Unidas. É um facto também que foi enfatizado que o multilateralismo tem que ser, de fato, o caminho. As guerras que nós temos estado a ver, etc., que são iniciativas individuais dos países e praticamente rasgando a Carta das Nações Unidas, este é um caminho perigosíssimo para o mundo. Então, os países africanos reafirmaram a necessidade de voltarmos à Carta das Nações Unidas e promovermos mais relações multilaterais e fortalecer as instituições multilaterais como é a ONU. Na Cimeira Africa Forum, a questão de defesa e segurança também foi a apreciação. Um tema que interessa Moçambique, uma vez que luta contra o terrorismo em Cabo Delgado há mais de 8 anos. Uma oportunidade para a troca de experiências e dar o seu contributo. Com o tema Parcerias para a Inovação e o Crescimento, o Fórum África-França abordou vários assuntos, como a reforma da arquitetura financeira internacional, a transição energética, a industrialização verde, a economia azul, a conectividade e a inteligência artificial. São alguns temas que Moçambique fez parte em vários fóruns, incluindo também a agricultura sustentável e a saúde. Na hora do balanço, Moçambique disse sair com novas experiências da Cimeira África-França no que diz respeito à promoção da economia azul e a atração de mais investimentos para o país. Fora esse conhecimento, segundo o ministro da Agricultura, Ambiente e Pesca, o país partilhou a sua prática de transformação do espaço marítimo em zona de apoio para o desenvolvimento. A questão da arquitetura do sistema financeiro internacional, e que foi uma das lições que aqui também levamos. Nós temos várias instituições multilaterais, Banco Mundial, Banco Africano de Desenvolvimento, o FIDA, Banco Europeu, etc. E ficou claro aqui que essas instituições não falam entre si. Não falam entre si. Então, fazem coisas interessantes e é necessário criar uma espécie de uma aliança dessas instituições em prol de uma linha de financiamento que os países querem fazer. Por exemplo, Moçambique agora tem que sentar com esses todos e ver como é que eles podem se unificar e criarmos uma única aliança, por exemplo, para implementar programas de desenvolvimento da agricultura e pescas em Moçambique. Então, este tipo de lições, normalmente a gente capta que emergem das discussões deste tipo. Nós já temos nosso mecanismo de coordenação, que é o Conselho de Coordenação do Setor Agrário, mas aqui é mais especialmente para as questões de financiamento estratégico. E cada um tem o seu projeto, e com sua duração, e fica às vezes muito difícil criar uma economia de escala entre as diversas fontes de financiamento em prol de uma agenda de desenvolvimento comum. Então, esta é uma das lições que tiramos da discussão sobre a necessidade de reengenharia do sistema de financiamento. É uma cimeira que aconteceu aqui em Nairobi. Durante 2 dias, Moçambique foi representado ao mais alto nível pelo presidente da República, Daniel Chapo, e a televisão de Moçambique esteve a acompanhar este evento com Asif Ahmad e Nelson Ernesto.
Depois do Quênia, Chapo rumou para Uganda. Os dias imediatamente anteriores a 12 de maio de 2026 foram de movimento desusado nas cidades ugandesas de Entebbe e Kampala. Era a véspera da investidura do presidente da República do Uganda, Yoweri Kaguta Museveni. Museveni preparava-se para entrar no 7º mandato presidencial. Estavam convidadas 35 delegações de alto nível para o palco dos grandes atos, localizado em Kololo, na cidade capital, Kampala. Entebbe é a cidade que serve de porta de entrada, uma vez que nela está localizado o aeroporto internacional. Kampala é a capital política e econômica do país. Uma comparação com Maputo e Matola pode ajudar a ilustrar a proximidade entre as duas cidades, com a diferença do aeroporto não estar na capital. Foi por Entebbe que entrou Daniel Francisco Chapo, presidente da República de Moçambique, convidado de honra para a tomada de posse do homólogo ugandês. Nas avenidas e ruas lotadas dos chamados Boda Boda, nome local para designar as inúmeras motorizadas que circulam no Uganda, Chapo seguiu até ao Kololo Ceremonial Grounds. O presidente moçambicano foi um dos primeiros a chegar ao palco da cerimônia de investidura. À sua chegada, saudava os presentes, sobretudo as figuras de destaque, sempre com um foco político diplomático favorável a Moçambique. Enquanto decorriam as habituais conversas da ocasião, o mestre de cerimônias anunciava a entrada triunfal. Chegava, finalmente, o anfitrião que colocou todos de pé. Contrariando os glamours habituais em grandes eventos, Museveni trajava uma camisa branca simples de mangas compridas e um chapéu. Uma imagem que reforça a marca pessoal do estadista. Seguiram-se os hinos do Uganda e da África Oriental. Houve revista à guarda de honra e, depois, Museveni apresentou cumprimentos de boas-vindas aos convidados com um aperto de mão a cada um. Entre os 9 chefes de Estado presentes, destacou-se o momento em que permaneceu mais tempo na saudação ao presidente Chapo, a quem via pela primeira vez. Mas a cerimônia tinha que prosseguir. Yoweri Kaguta Museveni fez o juramento conforme manda a Constituição da República do Uganda. Yoweri Kaguta Museveni swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Após o juramento, Museveni recebeu os símbolos do poder, entre eles a Constituição, a bandeira, o hino e o emblema nacional. O recém-possado, eleito em janeiro com 71,65% dos votos, iniciou seu discurso de posse agradecendo à Tanzânia. Because we are here celebrating how Uganda is developing now, how UPDF is strong and so on, but the one who gave us the foundation was Mwalimu Kambarage Nyerere. Museveni agradeceu a presença de Daniel Francisco Chapo no evento, chamando-o de filho, o Tall Man, homem alto, destacando as fortes relações entre Uganda e Moçambique. The 28 people I trained in Montepuez, 1976-78, are the ones who built this army which you see here. So those countries in particular, I want you to know how they helped us. That Obote's people are killing people.
Yoweri Kaguta Museveni está no poder desde 1986 e avança agora para o 7º mandato, após eleições antecedidas por uma campanha bastante renhida. Acreditava-se que o principal opositor, o músico e político Robert Kyagulanyi, conhecido como Bobi Wine, poderia assumir o poder, mas acabou derrotado, juntamente com o seu partido, a Plataforma de Unidade Nacional, NUP. O Movimento de Resistência Nacional, NRM, liderado por Museveni, venceu tanto as eleições presidenciais como as legislativas. I especially congratulate our party, the NRM, for winning all those elections with big majorities. Desta forma, Museveni, que completa 82 anos em setembro de 2026, continuará a governar até 2030. Para os próximos 5 anos, assume a missão de reconquistar parte dos ugandeses, combater a corrupção, enfrentar o desemprego juvenil e continuar a trabalhar para manter a façanha de líder responsável por erradicar a fome no país. With the advent of the NRM ever since 1986, the families that cared to listen to our message got out of poverty. A cerimônia de tomada de posse encerrou com o disparo de 21 salvas de canhão e um desfile militar. Nos momentos seguintes, o presidente moçambicano explicou as razões da presença em Kampala, destacando o caráter amistoso das relações entre Uganda e Moçambique e com Museveni em particular. A nossa relação com Uganda é uma relação histórica, como ouviram no discurso do presidente Yoweri Museveni. Ele conhece profundamente Montepuez, o centro onde treinou, e também conhece profundamente a província de Cabo Delgado. Até hoje tem muitas palavras em português, consegue conversar em português, dada a vida e o tempo que levou em Moçambique com os nossos combatentes da luta de libertação nacional, portanto, da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo. Dada essa relação histórica, achamos que era extremamente importante marcar a nossa presença na tomada de posse depois das eleições. E como viram no início do discurso, fez questão de citar a importância das relações entre Uganda e Tanzânia, mas também as relações entre Uganda e Moçambique. Chapo afirmou que a presença de Moçambique reforçou, de forma inequívoca, a amizade entre os dois países e povos. Reforçarmos cada vez mais as relações de amizade e cooperação entre os dois países e, sobretudo, porque as nossas relações históricas devem ser cada vez mais consolidadas para que o desenvolvimento econômico que nós pretendemos para criar melhores condições de vida para o povo moçambicano possa realmente consolidar-se cada vez mais com estas relações. O chefe de Estado moçambicano não descarta a possibilidade de cooperação com Uganda no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Uganda tem uma experiência muito grande de combate ao terrorismo, daí que achamos que a experiência dele como pessoa, e conhece sobretudo Montepuez, o centro de treino que existe até hoje, onde ele foi treinado, e também sabe muito bem que Uganda tem uma experiência muito grande de combate ao terrorismo. Nós achamos que, para além das relações econômicas e comerciais que precisamos de estabelecer, Uganda é um país que vale a pena contar com ela ao nível do continente africano para o combate ao terrorismo que estamos a enfrentar na província de Cabo Delgado. A 13 de maio, um dia após a investidura, Daniel Francisco Chapo foi recebido pelo recém-possado presidente Yoweri Kaguta Museveni para um encontro de cortesia. O encontro decorreu no sumptuoso Palácio Presidencial, na cidade de Entebbe. Foi também um momento para recordar um episódio histórico. Museveni treinou, na década de 1970, em Montepuez, na província de Cabo Delgado, com o apoio da Frelimo, uma história que o próprio afirma não esquecer. A mesma província enfrenta, desde 2017, uma situação de terrorismo. Os dois estadistas discutiram, por isso, as possibilidades de apoio de Uganda a Moçambique nesta matéria. E há aspectos importantes que nós achamos que vale a pena, portanto, aprendermos de Uganda,
a questão relacionada com a segurança, sobretudo no combate ao terrorismo, a experiência que o Uganda tem. Neste momento estão a apoiar Mali, a Sudão do Sul e também a República Democrática do Congo. Uganda afirma ter ultrapassado a insegurança alimentar com uma forte aposta na agricultura. Há quem associe o traje simples de Museveni à imagem de um agricultor que ajudou a tirar o país da fome. Moçambique pretende compreender e adaptar essa experiência. O outro aspecto bastante importante é a forma como eles estão a desenvolver o setor da agricultura e agropecuária, sobretudo com o apoio dos combatentes da luta de libertação nacional. E nós achamos que esta experiência também devia ser implementada em Moçambique, para a zona onde o presidente Yoweri Museveni esteve a ser treinado e viveu, em Cabo Delgado, na zona de Montepuez, e vamos trabalhar juntos para vermos se materializarmos, portanto, farmas ligadas, portanto, aos combatentes da luta de libertação nacional. O outro aspecto também que achamos que é importante é a segurança alimentar. Nós, neste momento, em Moçambique, estamos a trabalhar como país para garantir a segurança alimentar. Uganda já tem segurança alimentar, está a exportar muitos produtos agrícolas para o mundo e nós achamos que a experiência de Uganda na agricultura é uma experiência importante. Há já indicações claras dos próximos passos. Equipas ministeriais deverão deslocar-se a Kampala de forma contínua para dar seguimento às decisões saídas do encontro entre os 12 estadistas. Acordamos que no final deste mês de maio vai seguir para Uganda uma equipa composta pelo Ministério dos Combatentes, mas também uma parte dos colegas da Agricultura, Ambiente e Pescas, para vir, portanto, trabalhar com a contraparte ugandesa por forma a materialização destes grandes projetos como 2 países irmãos. Já esteve em Moçambique uma equipa do Uganda a fazer um levantamento de zonas que nós podemos implementar grandes farmas, sobretudo ligadas à criação de gado bovino. Eles têm produção de leite mais que o suficiente ao nível do Uganda e achamos que o gado leiteiro é extremamente importante em Moçambique, mas também, sobretudo, o gado para a produção de carne. O outro aspecto que achamos que era extremamente importante trabalharmos juntos é a questão também relacionada com o agroprocessamento. O Uganda produz, portanto, na área da agricultura, mas também é um país bastante avançado no que toca ao agroprocessamento. How was the meeting today? Very good, Yes. very good. Logo a seguir aos eventos de Uganda, o chefe de Estado moçambicano, Daniel Chapo, deslocou-se ao Ruanda. Em resposta a um convite formulado pelo presidente Paulo Kagame. Na capital ruandesa, Kigali, decorreu nos dias 14 e 15 a 13ª edição do Fórum do Setor Privado Africano. O Africa CEO Fórum é considerado o Davos de África pelo fato de reunir no mesmo espaço, desde 2012, mais de 2.800 líderes empresariais, investidores e decisores políticos de África e de todo o mundo. O objetivo principal é gerar debates e reuniões de alto nível dedicados a destacar o papel fundamental do setor privado no desenvolvimento de África. Moçambique tem sido um convidado de honra nestes eventos, não é só neste evento, como tantos outros eventos que Moçambique se tem feito representar aqui no Ruanda, mostram o nível de respeito e consideração que os 2 países têm. Então Moçambique tem sempre sido um convidado de honra nestes eventos. As relações são boas, a economia do Ruanda é estável, a situação política também é estável. Temos aqui, neste intercâmbio, no âmbito dessas relações, temos também uma comunidade estudantil aqui, temos também uma comunidade trabalhadora, tem aqui a empresa Motengil,
que tem estado a operar aqui no Ruanda. Temos trabalhadores moçambicanos aqui. E como nós sabemos, também temos na área da defesa a cooperação entre o Ruanda e Moçambique. Portanto, é uma relação saudável. A janela de oportunidades de investimentos existente no país acabou por se tornar um atrativo para as audiências concedidas pelo Presidente da República a diferentes homens de negócios. Temos marcado a nossa presença, pelo menos pela segunda vez, aqui em Kigali, que tem sido um palco bastante importante, que reúne grandes individualidades, grandes empresas de negócios a nível mundial. E este é o fórum ideal para que Moçambique possa estabelecer a conectividade necessária com o setor privado, de modo a que se possa alavancar mais a nossa economia. Este é conhecido como o Davos da África. É um fórum que acontece uma vez por ano. Já em 2024 estivemos aqui representados, só não estivemos representados nos anos anteriores devido à Covid. Mas depois, em 2024, retomou-se. 2025 foi em Abidjan e aqui estamos nós outra vez. Com o Presidente Chapo, é a primeira vez que ele vem a participar neste fórum e é importante porque só de imaginar o nível de encontros que lhes foram solicitados de grandes empresas que querem investir em Moçambique, são muitas empresas. Temos na área dos esportes, temos na área da digitalização, temos na área dos transportes, temos em várias áreas, São tantas empresas que vieram cá, mas que querem estabelecer contatos com Moçambique nesse sentido. No primeiro dia de visita de trabalho a Ruanda, Daniel Chapo reuniu com líderes empresariais, a destacar o diretor sênior da Visa para Sul e Leste de África, Michael Berner, e a vice-presidente da Young Africa, Zanyiwe Azari. Mecanismos de inclusão financeira e soluções digitais para melhorar a captação de receitas ligadas ao turismo e à tributação eletrônica, assim como soluções de inteligência artificial ajustadas à realidade africana, estiveram na mesa de debates. There are many opportunities in the country for the digitization of payments, for bringing new technology, for bringing new innovations, and that would actually help quite a bit to modernize not only payments in Mozambique, but modernize the economy. And His Excellency, Mr. President, was very supportive of that. We are looking at further conversations with the President team on how we can take this forward. Opportunities in Mozambique are vast, and tonight's conversation that we had was very fruitful, looking at Mozambique trying to position themselves as a digital hub, not just in SADC, but in Africa. So that was very exciting for us. So the first step really looks at the private-public partnership element, and it's very exciting to hear when governments think about private sector players as their partners, because I think the only way that we achieve success in Africa is really by looking at that. When you think about digitization, when you think about innovation, and when you think about ensuring that young people, women, and SMEs are factored in, it's really these new opportunities through technology that become enabled and are the things that change people's lives. Ainda no quadro das atividades desenvolvidas em Kigali, Daniel Chapo foi recebido pelo seu homólogo ruandês, Paul Kagame. Os dois estadistas reafirmaram o compromisso de aprofundar os laços de amizade, solidariedade e de cooperação. Moçambique e Ruanda têm uma estreita cooperação em áreas chaves como segurança, no que toca ao combate ao terrorismo em Cabo Delgado, agricultura, comércio e investimentos. Mantivemos um encontro cordial e frutuoso com Sua Excelência Paul Kagame, ocasião que reafirmamos nosso compromisso comum de continuar a aprofundar os laços de amizade e solidariedade, cooperação e irmandade entre os nossos dois países e povos. Daniel Chapo esteve entre os mais destacados líderes africanos, empresários
e outros atores internacionais. Falando à imprensa, após participar do painel de abertura, Daniel Chapo disse que o CEO Forum de 2026 afirmou-se como uma plataforma estratégica para o futuro econômico de África. Porque a África deve abraçar a prosperidade partilhada. Pelo alcance dos temas debatidos e pela qualidade de reflexão estratégica em curso, este fórum afirma-se como uma plataforma incontornável para o futuro econômico do continente africano. Num contexto marcado por profundas transformações globais, o Africa CEO Forum oferece aos líderes africanos, políticos e empresários a oportunidade de alinhar as suas visões estratégicas com os objetivos da União Africana e da Agenda da União Africana de 2063, reforçando o compromisso coletivo com uma África mais integrada, mais industrializada, mais infraestruturada, mais resiliente, próspera e com desenvolvimento inclusivo. Com efeito, o Fórum constitui um espaço privilegiado para o fortalecimento do papel do setor privado no desenvolvimento do continente africano, promovendo o Fórum o aumento de investimentos no nosso continente, a dinamização do comércio intra-africano, a inovação, a industrialização e, sobretudo, a criação de oportunidades para a juventude africana, com destaque para a mulher. O presidente Chapo trocou experiências e fez corredores para possíveis investimentos no país. A nossa participação neste importante encontro reveste de especial significado numa fase em que Moçambique está firmemente empenhado em consolidar os alicerces do seu desenvolvimento econômico e social e, sobretudo, dos alicerces da independência econômica e do crescimento sustentável. Neste contexto, aproveitamos a ocasião para discutir com grupos de interesse as potencialidades e oportunidades de investimento. Tivemos várias audiências existentes no nosso país, com destaque para os setores prioritários. Como temos dito, Moçambique possui condições ímpares para se afirmar como uma plataforma estratégica de ligação para a África Austral e para os mercados internacionais, particularmente através de projetos estruturantes nos setores de energia e recursos minerais, sobretudo hidrocarbonetos, estamos a falar do gás natural, e também no setor de energia, energias renováveis. Temos corredores de desenvolvimento e logísticos de Maputo, Beira e Nacala, bem como o turismo, a agricultura, a industrialização, a digitalização. São áreas de concentração do Governo da República de Moçambique neste momento para o desenvolvimento do nosso país, mas, sobretudo, para o bem-estar do povo moçambicano, com desenvolvimento integrado do setor agroindustrial. Tivemos também a oportunidade de interagir com diferentes líderes empresariais, sobretudo do setor privado, de vários países africanos que estão aqui presentes, e representantes de grandes grupos econômicos internacionais, com destaque para a Visa, que todos nós conhecemos, com os nossos cartões de bancos, e também tivemos um encontro ontem com a Yango, todos nós conhecemos, o sistema de gestão, portanto, dos táxis ao nível de Maputo, mas eles fazem muito mais do que isso na componente de tecnologia, inteligência artificial e também a transformação digital, que é um dos grandes objetivos do Governo da República de Moçambique. No domínio financeiro, o estadista revelou que manteve conversações com o Fundo Soberano de Angola sobre a troca de experiências e a capitalização do futuro Banco de Desenvolvimento de Moçambique, recentemente aprovado pela Assembleia da República. Prevê-se que a instituição seja financiada com recursos provenientes da indústria de hidrocarbonetos para apoiar a geração de riqueza nacional. Onde falamos sobre a necessidade de estreitarmos cada vez mais a troca de experiência entre o Fundo Soberano da República de Moçambique e de Angola, mas também a visão que temos sobre os bancos de desenvolvimento, uma vez que sabem todos os moçambicanos
que a nossa Assembleia da República de Moçambique acaba de aprovar a lei que cria o Banco de Desenvolvimento de Moçambique, e também temos que trabalhar com países com experiência, como o Brasil, que tem o BNDES, e tantos outros países irmãos, para buscarmos as experiências, consolidarmos a criação do banco e, em função disso, termos um banco sólido para servir o povo moçambicano. Estes encontros poderão abrir novas perspectivas de cooperação e investimento para o desenvolvimento econômico do nosso país. Daniel Chapo aproveitou a sua presença no fórum para convidar os empresários a investir em Moçambique, defendendo uma maior aposta nas parcerias público-privadas e na criação de um ambiente favorável ao investimento. O setor público em si só não tem recursos suficientes para desenvolver, portanto, rapidamente ou de forma acelerada o nosso país. Nós temos que apostar no setor privado e, sobretudo, em parcerias público-privadas. Daí que, se ficarem atentos em Moçambique, os vários projetos que estamos a levar a cabo neste momento é nesta perspectiva de parcerias público-privadas. A semelhança, por exemplo, do que acontece com a TRAC, é uma concessão, neste caso. É preciso também vermos questões relacionadas com modelos como o BOT, portanto, que é construir, operar e depois transferir para o setor público. E nós achamos que a nossa presença e, sobretudo, a experiência que o Fórum mostra é a necessidade de nós convidarmos o setor privado para desenvolver essas áreas. Vou repetir, nós em Moçambique temos a área de transporte e logística como uma grande aposta, dado os nossos corredores de desenvolvimento de Maputo, Beira e Nacala. E, como sabe, transporte é negócio, logística é negócio. Também estamos a apostar em agricultura para a segurança alimentar. E, como sabe, também a agricultura é negócio. Temos também a questão relacionada com infraestruturas, como estradas. Este caso que eu dei exemplo da TRAC ao nível da N4 é uma experiência que pode ser replicada. Temos a mesma ao nível da N6, na zona centro. Podemos fazer o mesmo na zona norte. Portanto, convidarmos o setor privado para investirmos junto em infraestruturas neste modelo, portanto, de parceria público-privada, de concessões e também de BOTs, porque nós, neste momento, temos esta visão. A visão de que em áreas como turismo, agricultura, infraestruturas, recursos minerais, energias, digitalização, industrialização, são áreas que temos que apostar muito no setor privado. Portanto, mesmo que seja necessário fazer uma parceria público-privada, mas o setor privado é que tem que ser o motor do desenvolvimento do nosso país. A nossa responsabilidade como setor público é acarinhar o setor privado, nacional e estrangeiro. Se existem aspectos que bloqueiam desenvolver o ambiente ou criar um bom ambiente de negócio em Moçambique, é nossa responsabilidade desbloquear estes aspectos. Se há necessidade também de alterarmos a legislação para dinamizar cada vez mais os negócios em Moçambique, estamos dispostos a alterar. Altamente positiva é como Daniel Chapo caracterizou a sua visita de trabalho à Ruanda. Reforçando a convicção de que o futuro de África dependerá cada vez mais da capacidade de nós, os africanos, primeiro, acreditarmos em nós. Segundo, construirmos, ou melhor, construirmos parcerias sólidas e estratégicas, promover a integração econômica, sobretudo com a zona de comércio livre, e também mobilizarmos investimentos transformadores em benefício dos nossos povos. Esta aqui é a visão principal deste Fórum CEO África 2026. Resumidamente, foi, sem mais dúvidas, uma boa experiência e nós queremos, portanto, trabalhar com foco para o setor privado, nacional e estrangeiro, por forma que possamos desenvolver o nosso país nesses setores que eu fiz de referência. Ruanda figurava assim como o terceiro país da África Oriental a ser escalado por Daniel Chapo numa semana.